Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta com exclusividade que o Fundo Galápagos aumentou sua proposta ao São Paulo por uma parceria em Cotia, concorrência para Evangelos Marinax. Preciso te contar também sobre as respostas de Leila Pereira a respeito de reforços e Abel Ferreira indicando sua saída do Palmeiras num curto espaço de tempo. Bora falar também sobre Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, disse qual o grande objetivo pro Timão em 2025. Informação exclusiva, Paul Pogba foi sondado pelo Flamengo, vou trazer todos os detalhes nesse vídeo. Para completar, Gil bastante irritado no Santos, as últimas do mercado, bastidores, finanças e Fernando Diniz balançando. Já há inclusive um favorito para o seu lugar no Cruzeiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa. Com os resultados do Campeonato Paulista nesse sábado, a Lusa pode assumir a liderança do seu grupo em caso de vitória contra o Mirassol. Tudo porque Santos e Red Bull perderam, mas em compensação, a Lusa nesse momento é a penúltima colocada, só o Botafogo tem pior campanha do que a Portuguesa, com detalhe de que Botafogo e Portuguesa têm praticamente a mesma campanha, a diferença está no número de gols marcados. Quero contar agora que Brian Rodrigues, especulado no Vasco, não foi relacionado pelo América do México para a partida desse final de semana no campeonato local contra o Santos Laguna, mais um indício de que ele pode mesmo estar de saída. Quero contar ainda que o Santos perdeu para o Velo Clube por 2-1, primeira derrota na história do Peixe para o Velo Clube. O jogo aconteceu em Rio Claro, até então eram 5 confrontos com 5 vitórias do Peixe. Já o Atlético Mineiro empatou em 0-0 com o Orlando City em sua partida de despedida da pré-temporada nos Estados Unidos. Depois do empate em 0-0, derrota na decisão por pênaltis. Cuca usou a entrevista coletiva para cobrar reforços, especialmente para o ataque. Para completar o giro de notícias, contar que o Vitória fez uma nova investida por Carlinhos, centroavante do Flamengo, e o rubro-negro aceitou a oferta. Agora, resta apenas que o Carlinhos diga sim para a proposta e o martelo será batido, empréstimo até o fim do ano, com 100% dos salários pagos pelo Leão. O Vitória ainda se dispõe a pagar 4,5 milhões de reais em caso de compra no fim da temporada. A saideira do giro de notícias, Atlético Paranaense e Curitiba fizeram o primeiro clássico do ano e terminou de maneira vergonhosa. Dentro de campo 0-0 e uma expulsão para cada lado. Depois, uma briga generalizada entre atletas dos dois times e mais 9 expulsões. No total, 6 jogadores do Curitiba, incluindo expulsão no tempo normal, e 5 jogadores do Atlético Paranaense. Não é assim que a gente vai fazer nossos campeonatos melhorarem. Bora falar agora sobre Gil, zagueiro do Santos, na bronca, em especial com o presidente Marcelo Teixeira. Tudo porque o Gil estava meio indeciso sobre renovar ou não um contrato com o Peixe. O vínculo dele tinha se encerrado com a promoção do Santos à Série A. O vínculo foi estendido de forma prioritária, mas o Gil discutia, conversava com o presidente Marcelo Teixeira se seria bom para todas as partes. E o Marcelo teve um papel importante na decisão do Gil em permanecer no clube, mas alguns dias depois o Santos anunciou a chegada de Pedro Caixinha como técnico e a partir daí a coisa se transformou para pior para o Gil. O atleta de 37 anos de idade foi informado de que não faz parte dos planos de Pedro Caixinha e foi autorizado a buscar novos clubes, algo que o Gil não queria. A pessoas próximas, o defensor demonstrou muita chateação, em especial com o principal dirigente santista. Gil, que foi especulado como possível reforço do Atlético Paranaense, mas ter de jogar a Série B pelo segundo ano consecutivo, não faz parte dos planos do atleta de 37 anos de idade, que no ano passado havia jogado 50 vezes com 1 gol marcado. Só uma observação importante, nas 4 partidas do Santos em 2025, o Gil nem sequer foi para o banco de reservas. Hora de falar sobre o desmanche sem fim no Botafogo. Igor Jesus e Cuiabano podem ser os próximos a deixar o atual campeão brasileiro da Libertadores da América. Embora o Botafogo tenha afirmado que só pretende negociar os dois se tiver jogadores substitutos já contratados ou em vias de. Proposta pelo Cuiabano é do Fenerbahçe. O time turco está disposto a pagar 6 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus.
Em dezembro, a expectativa do staff do cuiabano era de ofertas na casa dos 12 milhões de euros. Em relação a Igor Jesus, Galatasaray, Fulham e Betis eram os principais interessados. Acho que dá para tirar o nome do Betis da parada, até porque o clube espanhol acaba de fechar a contratação por empréstimo de Antony, brasileiro, ex-jogador do Manchester United. De qualquer forma, ainda sobrariam o Galatasaray, o Fulham e o Ipswich Town, time da Premier League que passa apuros lá no futebol inglês, corre enorme risco de rebaixamento. Fulham, para levar essa história do Igor Jesus adiante, também precisaria abrir mão de um estrangeiro. Vou te contar daqui a pouquinho que as tratativas entre Palmeiras e Andréas Pereira estão finalizadas. Só para completar do Botafogo, a busca por um técnico segue emperrada. Tata Martino, Rafa Benítez e Vasco Matos são alguns dos últimos nomes especulados em General Severiano. Que início frustrante para o torcedor botafoguense depois de um 2024 espetacular, certo? Hora de falar sobre Fernando Diniz balançando. Já tem até nome de substituto para ele. Renato Gaúcho, que era o plano A do Cruzeiro, quando da demissão de Fernando Seabra, voltou à pauta da Raposa. Antes de falar sobre ele, deixa eu contar um pouquinho sobre o momento do Diniz, que segue em 2025 sua sina de 2024. Cruzeiro, na primeira partida ao lado do torcedor, com o Mineirão com mais de 30 mil pessoas, só empatou com o Betim em 1-1. E ainda virou o primeiro tempo perdendo. O gol de empate marcado por Lautaro Dias aconteceu já na reta final da partida. Já na ida pro vestiário no intervalo, muitos xingamentos e vaias, especialmente para o Fernando Diniz. No fim da partida, a torcida também se despediu do Diniz, cantando "Adeus Diniz, adeus Diniz". O próprio técnico, depois da entrevista coletiva, admitiu que teve uma reunião com dirigentes do Cruzeiro e foi cobrado sobre a falta de resultados. Até aqui, só 35% de aproveitamento dos pontos. A pressão atual tem muito a ver com o que ele não conseguiu na temporada passada, vice-campeonato da Sul-Americana e a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro. A pressão é tão grande que eu não descartaria que o Diniz caísse nos próximos dias. Bora falar sobre o Renato Gaúcho. O Renato era o plano A do Alexandre Matos e do Pedrinho BH quando o Fernando Seabra saiu. O negócio, na oportunidade, não aconteceu porque o Renato treinava o Grêmio e alegou que não poderia deixar o clube em meio à disputa contra o rebaixamento. O tempo passou, Fernando Diniz foi contratado e o Renato acabou perdendo espaço, mas essa negociação, caso aconteça agora, não deve oferecer grandes resistências. Renato recusou propostas de times com menor capacidade de investimento no início dessa temporada. Se aparecer o convite do Cruzeiro, tenho quase toda a certeza que o negócio vai acontecer. E para mim, o erro da diretoria do Cruzeiro foi de ter contratado o Diniz. E mais erro ainda quando o manteve para a atual temporada. Parecia uma carta marcada de que o trabalho não andaria. Definitivamente, o Diniz e o atual elenco do Cruzeiro não formam um bom casamento. Hora de informação exclusiva. O Flamengo sondou nos últimos dias Paul Pogba. Vou dar até detalhes de como é que se deu essa sondagem. Dirigentes rubro-negros pediram que o Alexandre, alguém muito próximo do Pogba, entrasse em contato com o meio-campista francês, que está livre no mercado depois de rescindir o contrato com a Juventus da Itália. O Flamengo leu uma série de notícias sobre as tratativas de Pogba com o Corinthians e quis entender as condições do atleta. Será que ele gostaria mesmo de jogar no Brasil? Qual seria o preço? O Alexandre, que jogou com o Pogba na primeira oportunidade na temporada de 2015 e 2016 na Juventus e depois voltou a atuar com ele na própria Juventus a partir de 2022, fez o contato e percebeu que o Pogba não pretende atuar no futebol brasileiro. Pedida estratosférica, aquele número que você pede sabendo que o outro lado não vai ter como oferecer. O Flamengo nem chegou a fazer proposta oficial. A partir do feedback do Alexandre, o negócio com o Pogba foi descartado. O rubro-negro partiu para outras alternativas. A ideia é buscar um reforço para essa função de volante, até porque o Eric Pulgar não fica por bastante tempo. Ele já declarou que não renovará seu contrato, que se encerra em 31 de dezembro. Pogba e Corinthians segue sendo um sonho, especialmente dos dirigentes alvinegros, mas hoje a maior possibilidade é de que o Pogba volte a atuar ou nos Estados Unidos ou em algum grande clube do futebol europeu. Sua punição por doping se encerra em 11 de março.
É óbvio que se os jornalistas que cobrem o Flamengo forem procurar a confirmação dessa notícia do Pogba com dirigentes do Fla, vão ouvir que não, nunca foi pensado nesse nome. Assim como fizeram em relação aos 2 primeiros reforços do Flamengo. Fui o primeiro a cravar que Juninho tinha tratativas avançadas com o Flamengo. Vários setoristas haviam descartado no primeiro momento o interesse. Mesma coisa em relação a Danilo. Cravei que o Danilo tinha o Flamengo como principal meta, era favorito para a contratação do lateral direito. Dirigentes do Flamengo passando para setoristas que não havia negociação. No final das contas, os 2 jogadores foram contratados. E só para fechar, mais uma informação exclusiva do rubro-negro. Danilo pediu para vestir a camisa 13. A mesma com a qual ele usou nos primeiros anos de Juventus da Itália. Camisa 13 está livre no Flamengo e tudo indica que o novo reforço rubro-negro vestirá esse número. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras para trazer informações sobre reforços. Leila Pereira na Arena Barueri, palco da derrota do Palmeiras por 2-1 para o Novo Horizontino de virada, deu uma série de detalhes, entre eles o descarte para Andrés Pereira. Aspas da dirigente quando perguntada se a contratação do Emiliano Martinez, volante que veio do Midland, encerraria as negociações com o jogador que pertence ao Fulham. A declaração da presidente, abre aspas, não muda, mas eu não cogito mais o Andrés Pereira. Realmente houve uma conversa com o atleta, com o clube inglês, mas as coisas não prosperaram. As portas não estão fechadas, mas estamos trabalhando com coisas viáveis. Leila ainda foi perguntada sobre um camisa 9. Antes de falar sobre o 9, só para esclarecer em relação ao Fulham e ao Andrés Pereira, o Andrés gostaria muito de jogar no Verdão, mas o Fulham não aceitou as 2 ofertas alviverdes, a última delas de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Diante desse impasse, dá para dizer que a coisa esfriou e está praticamente descartada. Sobre um camisa 9, aspas para Leila Pereira, desde que eu fui eleita presidente do Palmeiras, me cobram um camisa 9. E olha quantos títulos conquistamos. Estamos sempre no mercado em busca de jogadores que possam fortalecer nosso elenco. Por enquanto, não tem um nome, fecha aspas. Esse para mim é um enorme equívoco de Leila Pereira e Anderson Barros. O que eu acrescento em cima da resposta dela é que o Palmeiras talvez tivesse conquistado mais títulos se tivesse um 9 de peso. Desde a saída do Endrick, esse 9 não existe. Para completar, a Leila também foi perguntada sobre Zé Rafael e Rony. Abre aspas para ela, os 2 são importantes, mas existem sim negociações. Porém, até agora nada finalizado e vocês viram o caso Claudinho, fecha aspas, Leila fazendo referência ao meio atacante do Zenit, que havia dado a palavra ao Palmeiras, mas que na última hora virou reforço do Al Saad. Zé Rafael tem tratativas avançadas com o Santos, Rony ainda não encontrou um novo clube. Só para destacar também a derrota do Palmeiras para o Novo Horizontino por 2-1 na Arena Barueri. O Palmeiras havia aberto o placar com o Facundo Torres, mas de pênalti o Novo Horizontino empatou e na reta final do jogo fez o 2-1, quebrando alguns tabus. O Palmeiras não perdia na fase de grupos do Campeonato Paulista há 42 jogos, desde 2021. Para piorar, o Palmeiras não perdia de virada há 82 partidas. No fim do jogo, a torcida cantou PQP, é o diretor mais fraco do Brasil, Barros. É óbvio que não rimou, mas eu não poderia usar o palavrão que os torcedores usaram para homenagear o diretor executivo de futebol. Já Abel Ferreira deixou claro que não fica para 2026, abre aspas para o treinador, vou para o meu último ano de Brasil, fecha aspas. Bora falar agora sobre o objetivo traçado no Corinthians. A prioridade A, B e C do Timão é conquistar títulos, no plural, na temporada de 2025. Quero destacar a declaração do Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Timão. O Corinthians precisa voltar a ganhar títulos. Não adianta a gente construir, melhorar toda a estrutura, ativar novos processos, se o Corinthians não conquistar. A gente está preparando esse terreno. O objetivo agora são os títulos. Estamos numa equipe muito grande, numa história muito rica, então agora o objetivo maior é ganhar. Importante lembrar que o Corinthians não vence qualquer conquista desde o Paulista de 2019. Título conquistado em cima do São Paulo em 21 de abril daquele ano. Esse é o segundo pior jejum de títulos da história do clube, só atrás daquele longo jejum entre 1955 e 77. Foram 23 anos de fila. O que você pensa a respeito do atual momento corintiano? E a pergunta que eu deixo é, esse jejum termina nessa temporada? O Corinthians vence algum torneio? Se sim, usa o espaço para comentário para registrar qual é esse torneio, beleza?
Bora fechar o vídeo com informação mais uma exclusiva. O Fundo de Investimentos Galápagos, um dos maiores do Brasil e parceiro do São Paulo naquele FDIC, fundo de investimentos que busca a captação de 250 milhões de reais, melhorou sua proposta para o tricolor em relação à parceria por Cotia. Só para explicar, Fundo Galápagos e Evangelos Marinax disputam o direito de se tornarem parceiros do São Paulo na revelação de atletas. O modelo é basicamente o mesmo, o que muda são as cifras. Primeira proposta do Evangelos Marinax, muito maior do que o pessoal da Galápagos, mas ao longo dessa semana o pessoal da Galápagos apresentou cifras bem melhores, que se não se equiparam às do Evangelos Marinax, agora permitem que a disputa seja considerada justa. Parece que essa informação, inclusive, já chegou para o magnata grego, que prometeu acelerar o processo de burocracias, análises e diligências em cima de tudo que foi apresentado pelo São Paulo, para que o martelo seja batido com ele o mais rápido possível. E a conquista do título da Copa São Paulo de Juniores nesse sábado, vitória por 3-2 do São Paulo contra o Corinthians, já representa uma perda para o Marinax. É que se ele tivesse se acertado com o tricolor antes do fim dessa competição, ele teria, por exemplo, direito a ficar com um percentual da venda de atletas utilizados na Copinha, entre eles Rian Francisco. Como o garoto será promovido ao time principal na sequência, em caso de venda futura, ainda que o Marinax se acerte com o São Paulo, por exemplo, no mês de fevereiro, o Marinax não tem direito a nenhum percentual desse jogador. O que está combinado entre as partes é que a partir do momento do acordo, o Marinax fica com um percentual de atletas que ainda estão em Cotia, aqueles que já tiverem sido promovidos ao time principal, sem retorno à base, ainda que só para jogos, esses caras ficam fora do acordo. O Marinax desperdiçou certamente a chance de fazer uma boa grana, até porque o Rian Francisco parece ser extremamente promissor. Prometo ficar de olho em mais detalhes a respeito dessa briga entre Evangelos Marinax e o Fundo Galápagos. Te diria que o Marinax segue sendo favorito, mas se a coisa não avançar com ele, o tricolor já tem um plano B bem melhor hoje do que algumas semanas atrás. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde assim que surgir notícia. Tchau!